Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 4 de outubro, segunda-feira, a Igreja nos convida a celebrar a memória de São Francisco de Assis. Francisco de Assis é religioso e também considerado como patrono da ecologia. A partir da sua vocação, surgem grandes legados, poderíamos assim dizer, para a Igreja. Os frades conventuais, os frades menores, os frades capuchinhos, enfim, e tantas outras congregações que seguem o carisma de São Francisco, procuram viver aquilo que São Francisco viveu. É importante lembrarmos, Francisco também é patrimônio da Igreja. Ele é, para nós, exemplo, modelo, para que possamos viver conforme a palavra de Deus. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, e com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, por outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir o breve relato da memória de hoje. Francisco nasceu na Itália em 1182 e lá faleceu em 1226. Uma versão da antífona de entrada nos oferece bela síntese da vida deste santo humilde, pobre, alegre e caridoso. Francisco, homem de Deus, deixou sua casa e sua herança e se fez pequeno e pobre. O Senhor, porém,
o acolheu para o seu serviço. Cultivemos um coração franciscano, inteiramente voltado para a bondade, a beleza e a preservação da natureza. Amados irmãos e irmãs, portanto, hoje tomamos como modelo a vida de São Francisco de Assis, que procura viver o Evangelho. Se nós tomamos a regra de vida de São Francisco, nós vamos perceber que a regra, ela está pautada no Santo Evangelho. E é o Evangelho que ouvimos hoje, o Evangelho, sobretudo, do amor ao próximo. Francisco sabe viver isso como ninguém. Esta mesma imagem que nós contemplamos hoje, do samaritano que vai ao encontro ou que cuida deste homem que foi assaltado, nós vemos na vida de São Francisco, que não mede esforços para ir ao encontro dos leprosos, cuidar das suas feridas, estar ali junto. Qual a atitude do sacerdote aqui e do levita? Eles estavam indo para o templo e não podiam tocar em alguém que estava quase morto, porque estariam tidos como impuros, e eles estavam indo para o ofício do templo. O samaritano, um estrangeiro, alguém que é de fora da cultura propriamente dita do templo, muitas vezes, porque era excluído, ele sente compaixão. Ele procura cuidar, e não só cuidar, um cuidado imediato, mas tem todo um cuidado que vai envolvendo a vida deste homem. Ele joga óleo, azeite com vinho, ele leva para uma hospedaria, então, em cima do animal que ele tem, paga aquilo que gastou, deixa um dinheiro já um pouco a mais para que pudesse cuidar, e quando voltasse, se tivesse gasto alguma coisa a mais, ele terminaria de pagar aquilo que é justo. E Jesus pergunta, portanto, a este mestre da lei: quem é o próximo? O mestre da lei tem que concordar que o próximo foi o samaritano, aquele que sentiu compaixão e usou de misericórdia. E é este o modelo que o Senhor nos convida. Vá e faz a mesma coisa. É importante lembrarmos a oração de São Francisco de Assis, e hoje eu te convido, amado irmão, amada irmã, durante o dia, tirar no tempo. Procure, oração de São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Reze, procure rezar esta oração no dia de hoje, pedindo a intercessão de São Francisco. E lembrando, devemos acolher e viver o Evangelho, que é o próprio Cristo em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.